Fala, povo abençoado! Beleza? Rafael aqui na área. Estamos aqui hoje com o nosso primeiro episódio do Zoecast. Bem-vindos, bem-vindo você, meu amigo, minha amiga. Estamos aqui com o meu parceiro de entrevistas, Gustavo Martins. É isso aí, galera, é um prazer estar iniciando esse projeto que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Primeiro episódio do Zoecast. Ô, glória! Espero que você seja edificado mesmo. E o nosso entrevistado de hoje, o primeirão, né, cara? Não podia ser ninguém menos do que... Brincadeira, né, cara? O apóstolo, né, cara? Vossa Santidade. Se não fosse eu, ia ser complicado, né? Ia ficar no banco. Então a gente teve que fazer essa média, né, cara? Pastor Ronan Martins com você, uma salva de palmas pra ele. Rapaz, pra mim é um privilégio, uma honra, né? Estar aqui com duas personalidades, Rafael Nunes e Gustavo. E é sempre bom a gente compartilhar, né? Poder trocar uma ideia e falar de coisas da vida e das experiências. Tamo aí junto. É isso aí, cara. E pra quem não sabe, a gente tá entre família aqui, né? Cara, a gente tá meio que entre família aqui, cara, só pra ficar claro pra todo mundo. Não é uma panela, mas né? Não é uma panela, assim, tá bom? Coincidência e acabou assim. A não ser chegou na minha família, né, cara? Cheguei, né, cara? Cheguei chegando, né, parceiro? E se não fosse, o negócio ia ficar mais sério também, né? Ia ficar mais sério Um também. churrasco de família, o negócio ia pegar fogo. Ia pegar fogo. Mas é isso aí, galera. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, Água Igarapé, a Água dos Mineiros. Muito obrigado, Igarapé, muito bom. pelo patrocínio. Deus abençoe vocês cada vez mais. Beba Igarapé. Coxinha do Chiquinho também, aqui a gente quer agradecer. É a melhor, cara. Nunca vi igual. Sensacional. E já agradecendo desde já também os nossos parceiros aí, né? Chiquinho Mark, com o estúdio dele abençoado, tá ajudando a gente pra caramba. O Damásio, nosso produtor, da Youssef Produções. E a Clarinha, nossa rede de mídias, que tá aqui também. Ela deu um perdido hoje pra comprar essa coxinha, cara. Você tinha que ver. Acho que ela tá namorando escondido. Mas sem mais demora, Pastor Ronan, muito bom ter o senhor aqui com a gente. Uma honra pra mim, cara. Queremos agradecer seu tempo, né, Gu? Com certeza. Não pega pesado, não. Não, nós vamos pegar pesado, não. A gente só queria começar com uma pergunta assim. Adão tem umbigo? Tô brincando. Tô brincando, cara. Tô brincando. Fala pra gente, pastorzão, quem é o Pastor Ronan? O Ronan como pessoa e o Ronan como pastor, como que aconteceu esse negócio? Conta um pouco pra gente sua história. Cara, na verdade eu não consigo dividir isso não, entendeu? Entre o Ronan, né? Homem, pai e pastor. Né? Na verdade, pastor é exatamente só a responsabilidade que Deus me deu em poder estar conduzindo pessoas, né? Mas não foi nada planejado em relação à minha vida, né? Como todo mundo, foi algo que aconteceu assim, naturalmente. Parece que todo mundo diz, né? Eu não busquei isso, né? Mas, na verdade, eu nunca me via como pastor. Nesse sentido, né? Foi algo que realmente aconteceu naturalmente na minha vida. Foi acontecendo aos poucos. Eu sempre tive envolvimento dentro da igreja, né? Nascendo num lar evangélico e vivendo boa parte dentro da igreja, eu sempre tive ações assim, né? Que eu participava, né? Lideranças e tudo, mas a questão pastoral nunca foi nada que eu imaginei, né? Que um dia Deus me chamaria para isso. Mas foi algo que aconteceu naturalmente. Em relação a pastor e Ronan, como se diz, eu não sou aquele cara que na igreja mudo, me torno pastor, né? E saindo da igreja me torno Ronan. Quem me conhece sabe, principalmente vocês dois, né? Que convivem comigo. Então, assim, eu sou a mesma pessoa, né? Sorridente, tendo os mesmos problemas, as mesmas coisas, lidando com as questões naturalmente, tanto familiar como as questões sociais e também dentro da igreja. Não me torno um personagem, né? Então, eu acho que não é isso. Então, assim, Ronan pastor e Ronan, esse homem, é a mesma pessoa. Amém. Legal. E eu tenho uma pergunta, sim. É meu pai, todo mundo sabe, mas quando que o senhor percebeu esse start, essa vocação mesmo pastoral na sua vida? Quando que foi, você teve essa percepção? O início de tudo? Cara, Deus me chamou para isso mesmo. O que acontece? Eu nasci em um lar evangélico, né? Desde criança, vivendo dentro da igreja, crescendo dentro da igreja, a minha mãe nos conduzindo dentro disso. Então, assim,
naturalmente era um ambiente que para mim era natural, né? Vivendo dentro daquilo fazia parte da minha vida. E primeiramente eu comecei dentro da igreja na música, né? Surgiu na década final de 80 para 90 a questão de bandas era muito forte. Não tinha assim uma valorização hoje da música como é hoje, né? Não tinha tanta tecnologia, visibilidade. Então existiam grupos, né, que o prazer era poder viajar e estar cantando, né, dentro de igrejas, dentro de eventos, e a gente naturalmente começou assim, por influência de algumas pessoas. Na minha época tinha uma banda chamada Rebanhão, que foi uma influência muito grande na vida da gente. E para mim era aquilo ali, nunca tinha pensado nada, né? Mas o fato de você estar dentro da igreja não quer dizer que você está dentro daquele ambiente, isso naturalmente vai trazer convicções para a sua vida, né? Parece que às vezes a gente se acostuma com essa questão de estar dentro daquele ambiente. Eu sempre prego sobre isso, né? A gente não pode se acostumar, às vezes, com o ambiente, com o cenário. Mas eu confesso assim que em 1996 eu tive uma experiência marcante que eu resumo que de fato foi uma experiência com Cristo que gerou um temor, vamos dizer, talvez até uma conversão genuína de amar a palavra. Talvez a banda foi mais uma questão da emoção, de querer estar ali, né, nos holofotes. Mas eu falo que em 96, vivendo experiências um pouco difíceis que eu não tinha vivido, eu me entreguei mais a Cristo no sentido de dar minha vida, né, e buscar conhecê-lo melhor. E aí dentro disso, eu comecei, a música já não era tanto, eu não tinha tanta ligação. E eu comecei a amar mais a questão da palavra, da intimidade com Deus. E dentro dessa caminhada, algumas pessoas vinham em mim assim, talvez alguém que resplandecesse algo diferente. E aí começou a surgir, de repente, alguns convites, falando, você podia dar uma palavrinha aqui, ali. E eu falei, mas como assim, né? E aí eu comecei a compartilhar de coisas que estavam dentro de mim, naturalmente. Aquilo foi me aquecendo, mas ainda não tinha uma convicção do chamado pastoral. Eu gostava muito de servir, né? Dentro do serviço, eu comecei a ligar isso com a palavra também. Então, isso se tornou mais forte, né? Pessoas começaram a falar isso. E eu lembro que uma vez eu estava trabalhando numa empresa de informática, até encontrei recentemente um amigo, pastor Nilson, e trabalhávamos como vendedor e ele também era vendedor. E ele já era pastor e eu lembro que eu estava fazendo faculdade, fazia lá alguns exercícios no intervalo, e ele falava, Ronan, para com esse negócio, rapaz, de ficar fazendo cálculo de matemática, essa coisa toda aí. Você tem que começar a fazer esboço de sermão. Eu falei, mas como assim? Ele falou, rapaz, você foi chamado para pregar, só, você tem que fazer esboço. E eu ri, outro dia encontrei com ele e a gente ficou lembrando disso, né? E aí, dentro de toda igreja que eu chegava, geralmente eu era convidado para assumir alguma coisa. E eu lembro que mais ou menos no final de 98... Nas igrejas de revelação, o profeta levantava e falava? Cara, eu já recebi palavras, mas eu não me pegava isso, não. Isso não foi uma coisa que me impulsionou. Eu gostava muito de ficar tranquilo ali. Fugir um pouco dessa responsabilidade. Mas eu lembro que em 98, mais ou menos, eu cheguei dentro de uma igreja, né, uma igreja batista, com aquele pensamento, agora eu quero dar um tempo, quero sentar, como geralmente todo mundo pensa, e receber. E eu lembro que pouquíssimo tempo que eu estava dentro dessa igreja, mais ou menos uns 3, 4 meses, o pastor me procurou para um desafio grande. Ele falou, rapaz, eu estou começando um trabalho lá no bairro Caiçara, eu queria que você estivesse à frente desse trabalho. Foi meio que assim, Deus veio até a mim, sabe? Eu não falei, está aqui, eis aqui um pastor, não. E eu até assustei com ele, porque eu lembro que a primeira coisa que eu falei, mas como assim? Você nem me conhece, tem 3 meses que eu estou aqui. E ele falou, rapaz, eu não preciso te conhecer. Eu não preciso saber quem é. Né? Eu tenho uma percepção e queria que você estivesse à frente.
E ali, literalmente, né, eu fui lançado dentro de um desafio, né? Vamos dizer, se eu tinha o apoio dele, mas ele não estava. Ele tinha uma igreja muito grande e eu comecei literalmente do nada, né? Era eu, meus 3 filhos, a minha esposa, um casal com 2 filhas, né? Eu falo que meio assim, hoje eu falo, rapaz, meio que um abacaxi, né? Que eu tive que descascar e compreender. Então, o meu chamado já foi muito desafiante, né? Que era constituir uma igreja, literalmente. Onde eu não tinha peça, eu não tinha nada. Você não tinha feito seminário, nem nada. Nada, eu não tinha ferramentas Escola nenhuma. bíblica. Eu tinha conteúdos bíblicos bons por bases bíblicas de igrejas boas, né? Seminários temporários, assim, de 10 dias, Você isso teve aí. referências, né? Tive referências na minha caminhada que foram importantes, né? Gostava muito de estudar a Bíblia também. E tive bases para isso. Mas não era um conteúdo, assim, para estar na frente. Mas, literalmente, eu fui colocado na frente de uma igreja, vamos dizer assim, né? Era 5, 6 pessoas? Era. Mas a atmosfera era de uma igreja, ou seja, tinha um horário de abrir, tinha o culto, tinha dízimo, tinha oferta, tinha tudo. Então, literalmente, eu fui desafiado a fazer isso tudo, né? Eu na época, como eu já era envolvido na música, eu cantava, fazia a parte da música, do louvor, pregava, tinha que pregar como se estivesse pregando para uma multidão. Apóstolo. E dali foi esse desafio, né? Com muita dificuldade, muita luta, né? A gente foi crescendo dentro desse ambiente, mas ainda não era um pastor reconhecido pela igreja, mas já vivendo o papel de pastor, né? Então, assim, ali a gente caminhou durante 2 anos com dificuldade. Eu lembro que a gente deve ter chegado com um desafio aí até umas 70, 80 pessoas, né? Quando o pastor mudou um pouco a visão, né? E aí eu voltei para a rotina normal de um membro de igreja. Mas ali já começou o desafio. Ali já as pessoas já começaram a perceber chamado na minha vida. E eu literalmente falei, né? Aquilo que já começou a mexer dentro de mim. Então foi meio que eu fui colocado dentro dessa posição por Deus. Não buscando assim reconhecimento de homens, criando isso, né? Mas isso aconteceu, assim, já desafiante, cara. Foi um aprendizado muito grande, né? Eu falo que eu tenho essa experiência do nada de falar, cara, como, né? E Deus sempre me deu graça de conseguir conexões com pessoas boas. E ali, através desse desafio, eu fui trazendo pessoas para perto. Eu sempre compreendi que não era sozinho, né? Uma igreja não se constitui simplesmente por um pastor muito bom. E ali começou a surgir pessoas e foi muito importante para essa caminhada até onde eu estou hoje. Uau. Uma igreja não se constitui só por um pastor muito bom. Marcou, hein? Não é, cara. Marca isso aí pro corte. É difícil, né? A gente acha, se o cara às vezes pensa assim, eu sou bom, eu tenho uma palavra boa, vou abrir uma igreja. Não se abre uma igreja, né? Não é um negócio. No entanto, que eu lembro que dentro desse desafio ali, era uma lojinha pequenininha, cara. Tamanho dessa sala. Num bairro como Caiçara, você sabe que é um bairro de classe média. Sim. E eu lembro que ali, lutando com muita dificuldade, um dia eu cheguei para o pastor e falei, peraí, o senhor quer ter uma igreja realmente, de fato, nesse bairro? Ou simplesmente isso que está acontecendo? Porque se a visão for essa, nós não vamos crescer dentro desse bairro, dentro desse ambiente. Pessoas nunca vão entrar aqui dentro. Porque a visão que eles vão ter é mais um ponto de um aventureiro. Nós estamos dentro do bairro Caiçara. Me desculpe estar dizendo isso. Falei, eu vou ficar aqui me desgastando com os meus filhos e essas pessoas. De vez em quando entrava 1 ou 2. Né? Mas aí ele deu um respaldo. Então pode procurar um local. Aí eu lembro que nós fomos para um galpão, né? Já com estrutura melhor. Né? Aí o bairro já foi dando credibilidade. Mas mesmo assim o desafio é muito grande. Né? Eu tinha que repensar, buscar pessoas. Aí eu já comecei a constituir um grupo de música, começou a surgir pessoas e ali começou a criar um corpo realmente, né, para as outras coisas que Deus tinha. Mas no futuro também foi bem confirmado outras coisas também. Eu lembro que depois de sair desse desafio, né,
Esse pastor é meu amigo, nada contra, mas dentro da visão que ele caminhou não era a minha, então eu decidi, depois desses 2, 3 anos, sair e fui congregar novamente. E eu lembro que eu cheguei dentro de uma igreja onde tinha 5 pastores. E e quem era presidente era uma pastora. E quando eu cheguei ali como pessoa, né, um membro normal, esses 5 pastores foram saindo da igreja. Ela ficou sozinha. E eu lembro até hoje, ela me procurou, falou, preciso de você. Eu falei, mas como assim? Eu falei, preciso de alguém que tenha palavra, né, que tenha liderança para poder me ajudar. Ali realmente foi a minha experiência, de fato, como um pastor que está na frente de uma igreja. Ainda não reconhecido, né? Vamos dizer assim, mas reconhecido por Cristo, com convicções internas. Ali realmente eu tive uma convicção, né? Que é uma coisa interessante, né? A gente vai imaginar 5 pastores e de repente sai, né? Não quero dizer que é um acaso usar isso como um e tal, não. Mas ela ficou assim, literalmente eu não almejei e ela ficou sozinha e me procurou, né? E ali eu caminhei um bom tempo também, até chegar à Igreja Verbo da Vida. Fantástico. Esse foi o ponto, então, que você teve plena convicção de que era o seu chamado? Plena convicção foi exatamente dentro desses desafios que Deus me colocou. E ali você tem a percepção, né? Que você tem um chamado para isso. Vai sendo preparado até, né? Vai sendo preparado. Eu meio que fui preparado no fogo, né? Eu tinha que buscar ferramentas, cara, assim, do nada, para poder envolver as pessoas. Para despertar, né? E o desafio de começar do nada é esse. Né? Você lapidar, achar talentos para os lugares certos, né? Criar uma visão, motivar pessoas, né, para você poder crescer. Então, ali eu já tive que me virar, vamos dizer assim, tirar de dentro de mim isso. E aí eu percebia que isso era Deus que estava me dando, né? Deus me dava visões, estratégias, coisas para poder estar fazendo e caminhando. E ali eu tive essa percepção, né, que realmente Deus tinha um chamado para mim nessa área. Amém. Isso foi quanto tempo, mais ou menos, esse processo? Demorou quantos anos? Cara, esse processo... De tudo, até hoje, mais ou menos. De processo mesmo, aí entre essa e a outra igreja, foi mais ou menos uns 6 anos. Entre o Caiçara até a outra igreja que eu fiquei com essa pastora, né? Da outra igreja. E aí veio o desafio de eu me tornar um pastor realmente presidente de uma igreja. Que foi a partir disso aí que surgiu, né? Então, assim, o desafio foi esse. Aí, realmente eu tive essa convicção, porque eu passei um tempo também dentro dessa igreja. Interessante que as pessoas para pensar, você então mudava constantemente de igreja? Né? Não, eu nunca tive esse pensamento. Então, o tempo que eu ia para servir. Mas só que a gente, quando você é chamado, você já tem uma convicção dentro da palavra daquilo que você quer caminhar e crer. Né? Então, quando você é confrontado com uma visão bem diferente, ainda que servindo, eu me submeti àquilo ali, e muitas vezes não concordando com muita coisa, mas mesmo assim eu me dei, né? E eu lembro que essa última experiência de sair foi exatamente isso. Dentro de uma visão bem diferente da minha, as pessoas começaram a sair. Primeiro foram saindo pessoas com potencial muito grande, que eu percebia e enxergava, e a liderança não via isso, né? A liderança dizia, sai, Deus vai mandar mais, mas eu falava, não é assim, não posso abrir mão de gente com concordar com isso. Coração meio pastoral, né? Então, assim, chegou um ponto que eu falei, cara, não dá, né? Não dá, porque eu não posso aceitar isso. Eu não posso aceitar pessoas indo embora como se fosse assim, vem gente. Não, são vidas, né? Vidas que investiu e pessoas com talento. E eu saí com graça de todos esses lugares, sabe? Com muita graça, sabendo que eu me dei ao máximo em todos os sentidos, né? Como servo, financeiramente, sempre investindo muito. Né? Nessa época eu era empresário sempre, então assim,
E dessa última chamada ficou um grupo de pessoas perdidas, né? Vamos dizer assim, o povo costuma dizer desigrejados, né? É uma linguagem. E eu lembro que uma vez eles me procuraram, né? Aí que você vê um chamado pastoral realmente. Vieram atrás de mim. Quando você saiu da igreja. Eu nunca saí de igreja para ficar também em casa, sabe? E eu lembro que eles me procuraram, pastor, abre uma igreja. A gente quer caminhar com você, abre uma igreja. E eu falei, gente, né? Simples, hein? Abre uma igreja, abre uma igreja. E eu lembro que essas pessoas que me procuraram já eram uma liderança muito forte. E eu lembro que eu falei, não se abre igreja, não é dessa maneira. Mas, já que está todo mundo sem, vamos nos reunir para alguns momentos de devocional, de oração, né? Até que Deus encaminhe vocês, ou até a minha vida, para que a gente possa realmente ser sólido em algum lugar. E aí um amigo se dispôs a abrir um local que ele tinha na casa dele, um salão de festas, para a gente poder reunir, né? Fazer um grupo ali. E aí eu lembro que o salão era bem grande, né? Cabia assim umas 80 pessoas, mais ou menos. A gente preparou aquele salão e eu lembro que na inauguração foi assim, mais de 100 pessoas. Né? Mais de 100 pessoas já. Eu falei, meu Deus, eu não estava imaginando, né? Lógico que nessa inauguração vieram muitos amigos, né? Que a gente convidou para estar junto ali. Mas as nossas reuniões a partir dali, dentro dessa casa, elas não diminuíam abaixo de 50 pessoas. Não foi, tipo, primeira reunião 100, depois 10. Não. Né? A gente permaneceu assim com um grupo e uma liderança. Eu lembro que ali eu já tinha líderes. Né? Já tinha pessoas sendo formadas. Você, né, Rafael, sabe dessa história. Bonito, cara. E é uma das pessoas que eu liguei para o seu pai, que é um grande amigo meu, que era uma pessoa que estava desperdiçada no banco. A gente ainda não tinha uma relação familiar, mas eu comecei a conectar com pessoas que eu sabia que precisavam caminhar, desenvolver o ministério. E eu sempre tive essa visão de levantar pessoas, de promover pessoas. Né? E eu chamei seu pai, que estava sentado num banco, né? Chamei hoje, que é o nosso pastor Alexandre, através de vocês veio. Então foram se formando várias pessoas, as nossas reuniões. Né? O Renato já estava, tantos outros, Elci, né, que hoje está com o Senhor. Então a gente tinha um grupo muito forte. Então as nossas reuniões foram ficando assim. Chegou num ponto que a gente falou, gente, é inviável se reunir dentro de uma casa com 70 pessoas, 50 pessoas. Né? A gente acaba incomodando o dono da casa e também, de certa forma, talvez algumas pessoas queiram estar junto, ficam inibidas de poder entrar dentro de uma casa. E eu lembro que com 2 meses a turma falou, não, vamos procurar um lugar maior. Foi aí aonde que a gente realmente alugou um galpão e ali nós decidimos estabelecer uma igreja, né, com CNPJ, com diretoria. E ali a gente começou a caminhada, né? O seu chamado começou ali, eu tenho a alegria de poder dizer isso, né? Também na música, depois se despertando para outras coisas. Gustavo começou ali. E hoje toda uma liderança tão poderosa que a gente tem, boa parte surgiu dali. Né? Pôde caminhar junto. Mas eu sempre tive essa convicção, sabe? De não andar sozinho. Não era aquele negócio, eu quero abrir uma igreja. Né? Nós começamos como igreja batista, ali ainda, com muita dificuldade, eu ainda precisando amadurecer em muitas coisas, tivemos perdas, coisas que a gente fez errado, e ali foi um aprendizado, mas eu sempre pensei, cara, eu preciso de alguém para me pastorear. Não encontrei, nunca me aliancei com ninguém, né? Até que um dia eu conheci o Centro de Treinamento Bíblico Rema, né? De certa forma, chegou na minha vida também, eu não procurei. Fui abençoado pela turma de Brasília, meus amigos, meus sobrinhos, né? Evandro e Priscila. E ali eu comecei a fazer o Rema. E eu lembro que com 6 meses que estava ali, a minha vida já tinha mudado, né? Quem caminha comigo desde o início sabe como que isso foi tão importante na minha trajetória. As pessoas falavam assim, pastor, você está diferente.
ainda que eles gostassem de mim, né? Do meu jeito, da pregação, mas ele chegava e falava, você está pregando diferente, o que está acontecendo? Você está diferente. Eu lembro que o meu sogro era diácono, eu falava, Ronan, você está diferente. O que está acontecendo, Ronan? Quando você fala diferente, você está falando de postura ou de conteúdo mesmo? De conteúdo e de postura, né? Porque o Rema, na verdade, me confrontou em muita coisa que eu trouxe da minha bagagem lá atrás, né? Conhecimento. Não que você vai descartar tudo. Eu sempre falo isso. A gente tem que valorizar as coisas que nós recebemos de outras pessoas, né? Ainda que sejam coisas que hoje eu entendo como uma ignorância, como uma falta de conhecimento, mas naquele momento foi importante para a minha vida. Então eu tinha algumas coisas, né? De certa forma te trouxe até aqui, né? Me trouxe até aqui. Não era coisas assim absurdas, mas de certa forma eu fui sendo lapidado com a palavra. Né? Eu fui muito confrontado e eu sempre tive facilidade para aceitar isso. Permitir Deus me falar e rever. Eu acho que eu sempre digo que isso é uma das grandes nobrezas de uma pessoa, é reconhecer os seus erros. Sim. Né? E poder falar assim, não, eu errei, vou voltar atrás, vou fazer diferente. E eu lembro que eu mudei a minha postura totalmente. Né? E isso tocou a igreja. Tocou a igreja de uma tal maneira, não para pior. Algumas pessoas, né, queriam algum conteúdo religioso que eu comecei a tirar. Comecei a tirar coisas da religião, comecei a tirar coisas do Ronan, né, coisas do homem. O achismo, né? O achismo, e comecei a trilhar dentro da palavra. Dentro da palavra, dentro da palavra. E aí, desde aquele momento que eu entrei ali, eu falei, cara, eu quero isso para minha vida. Eu quero viver essa palavra que eu estou recebendo. Né? Mas eu falei, eu não quero ela só para mim, eu quero levar a igreja a viver isso. Né? E aí entra uma característica de um pastor mesmo, né? Quando algo chega na vida, não quer reter, mas quer que todo mundo possa experimentar. Que o povo cresça, né? Sim. Não, jamais. Não crescer sozinho, sim. Jamais, porque se você retém só para você, cara, você vai travar o crescimento. Né? E a gente descobre no Rema que como a palavra liberta, né, ela traz essa convicção. E quando você tem uma igreja que é firmada em palavra, ela não vai se dobrar a movimentos. Né? Ela não vai ficar assim, ali tem algo bom, vou para lá, vou ficar cirandando. Não. Galho em galho. Não. Então, quando você tem a palavra consistente, não só para você, mas para a igreja, a força se dobra, né? Porque ela vai se unir a você. E isso foi notório, né? Quando eu comecei a fazer o Rema, em 2016, no meu primeiro ano, aí eu entrei para o segundo, 2017, eu já tinha aproximadamente de quantos alunos? Gustavo sabe, 13? Ou 15, mais ou 13. menos. 13 pessoas matriculadas. Então eu sempre impulsionei isso. E hoje eu sei que a força da igreja, se nós estamos onde nós estamos hoje, é porque a consistência dessa palavra é que tem tornado essa igreja forte. Né? Se a gente for pegar hoje, a gente tem mais de 50 pessoas graduadas no Rema, mais os que estão fazendo, vai para 100. Né? E a gente continua insistindo nisso. Né? Porque é essa palavra que vai fortalecer. Então, esse foi o diferencial. Desde aquele dia eu nunca mais fui o mesmo. Nunca mais. Né? Eu lembro que eu fui muito radical em algumas questões, né? De não permitir que outra palavra diferente entrasse. Zelo mesmo, né? O zelo. Né? Eu era um pastor que chamava vários pastores. Eu não queria saber. Várias visões diferentes. Eu não queria saber se o cara pensava como eu e entendia como eu. Entendeu? Então, hoje eu entendo que era uma bagunça. Então o Rema trouxe essa clareza. Né? O Rema te dá visão e toda igreja precisa ter uma visão. E dentro dessa visão você tem que velar por ela, proteger. Né? Então a primeira coisa que eu fiz, eu falei, não vou permitir que outras palavras entrem aqui. Não estou querendo criticar outras igrejas. Né? É a sua visão. É minha visão. Glória a Deus que tem pessoas lá dando fruto, né? Que eu amo, mas dentro da visão que eu sigo eu preciso preservar.
E eu decidi preservar essa visão, né? Então eu comecei a treinar pessoas e a chamar pessoas que falassem a mesma coisa que eu falo, né? Para poder compartilhar. E hoje, graças a Deus, a gente tem formado um corpo muito consistente. Amém. Né? Graças a Deus. E aí surgiu, depois, se você permitir, falar a visão do Renovação da Mente, que foi para mim a chave, né? Então, o que acontece? Quando eu tinha um tempo já no Rema, e a minha preocupação era o seguinte: as pessoas estão percebendo essa diferença, mas eu preciso mostrar o que é que está acontecendo, né? Eu preciso mostrar para as pessoas por que eu estou diferente. Um pouco da água que eu estou bebendo. Um pouco da água que eu estou bebendo. E é diferente quando você já tem uma igreja, né? Vamos dizer assim, uma igreja que já estava constituída, que caminhava ainda que dentro de uma visão confusa, mas tinha, né, acostumada com aquilo ali. E de certa forma eu falei, como que eu vou mostrar para essas pessoas? Como eu vou mostrar o caminho que eu estou trilhando e o caminho que eu quero que elas me acompanhem, né? E eu lembro que eu estava em casa um dia, pensando a respeito disso, na hora me veio uma ideia. Falei, cara, eu vou criar um evento. Esse evento vai ser para a igreja, vai ser um retiro, onde eu vou ter a possibilidade ali de ministrar pelo menos parte daquilo que eu estou vivendo. Aí surgiu a ideia, né? E aí veio o nome Renovação da Mente, até por um evento da igreja sede do Verbo da Vida, que teve um evento na época que eu estudava, que chamou Renovação da Mente. Aquilo mexeu comigo. Eu falei, a minha mente está sendo renovada. Então a visão é essa, é eu renovar a mente. Romanos 12. Romanos 12. Então, eu lembro que eu sentado ali, né, eu criei a visão de como que seria os dias, né, o formato do evento. E aí eu sentei com as minhas apostilas e falei, como que vai começar? Eu preciso criar algo que vai ser gradativo, vai crescendo dentro do evento, né? Mas eu preciso criar algo que tenha sentido. Como que eu vou começar, como que eu vou desenvolver. Raciocínio. E o raciocínio para finalizar a visão. E aí eu sentado ali, eu comecei a desenhar isso. Não, eu vou começar com isso, né? Aí no sábado vai ser isso, no domingo isso. Beleza, criei tudo, né? Todas as matérias, vamos dizer assim, que a gente ia estar falando ali, né, dentro das palestras. Mas eu não tinha pessoas. Quem estava fazendo rema era somente eu. Pensei, caramba, como é que vai ser? Vai ficar muito chato, né? Acho que deu 12 palestras dentro do evento. Falei, poxa, 12? Ninguém vai aguentar ficar me ouvindo 12 palestras. De Jesus, né? Ainda que eles me amem, eu aguentaria, gostem, cara. Eu aguentaria. Eu te amo por isso. E aí pensei, cara, como é que eu vou fazer? Aí eu lembrei, né, dos amigos que eu tenho em Brasília, meus sobrinhos, né, que já tinham formado no Rema. E aí eu falei, cara, eu tô fazendo um evento, inclusive, né, o Evandro, que não tinha nunca ministrado, foi a primeira oportunidade. Falei, cara, eu tô fazendo um evento aqui, eu preciso que você venha para Belo Horizonte me ajudar. Você vai falar sobre isso, eu lembro até hoje, você vai falar sobre fé e tal, mas como? Falei, rapaz, vem aqui que nós vamos deixar tudo pronto para você, aquela insegurança. Ele falou, então eu vou levar uma amiga minha. Falei, o que você puder trazer, aí você traz, né? Aproveitar e já bota traz todo mundo. Aí veio Evandro, veio Priscila, veio Paula, acho que só os 3. E aí eu comecei, falei, não, ainda é pouco. E aí eu falo que eu fui até meio louco, né? Meio audacioso, porque aí eu falei, louco, cara, eu vou ter que pegar pessoas da igreja que não conhecem o Rema. E eles vão ministrar. Aí eu separei algumas coisas que eu percebi. Eu já percebia pessoas que tinham chamado ali para, né, dentro de alguma área. E aí eu falei, não, vai ser esse vai falar isso, esse vai falar isso. E eu lembro que foi a primeira experiência, né, de todos eles. O Gustavo está aqui, foi a primeira experiência. Falei, Gustavo, senta aqui. Nós vamos fazer esse evento. Ele, como sempre, ele reclama de tudo, não concorda. Né? Fala, Deus. Para você que já fez o Renovação da Mente,
Eu dei a matéria como ser guiado pelo Espírito. Olha só, cara. Não, você não deve mudar esse negócio. Não, vamos fazer os outros eventos que a gente sempre faz. Falei, cara, é 10 vezes melhor. Aí custei a convencer. Ele é difícil, viu, gente? Ele é difícil. Ele é. Cabeça Deus Mas tá aí, mudando, depois Deus tá trabalhando. eu consegui convencer e falei, cara, você vai ministrar. Aí foi outra briga com ele. Sangue de Jesus, hein? Falei, cara, eu nunca falei. Aquele jeito dele, não, você tá doido. Falei, rapaz, senta Esse aqui. negócio não é de Deus, não. E nisso eu tive um desafio muito grande, porque eu tive que preparar todas as matérias, né? Todas as palestras. Eu fiz tudo com slide, PowerPoint, baixei vídeos que podiam. Deu o mapa do Dei o tesouro mapa pra todo todo. mundo. Já dei tudo mastigado, mas não travei ninguém para ficar em cima daquilo. E cheguei pro Gustavo, cara, é simples, vai ser assim, senta aqui, abri o notebook e dei a matéria para ele. Como se eu estivesse dando uma aula para ele. Cara, você vai falar como ser guiado pelo Espírito. E você Deu vai até falar... os exemplos. Até né? os Faz exemplos. esse exemplo. Que coisa boa, né, cara? Aí foi, Assim é aí fácil, foi né? tranquilo. Aí Entre supera. aspas. A cria superou, né, o Criador. Porque o nervosismo ainda vem. Cara, ficou bom. a perna treme. Ficou bom. Mas né? aí eu falei, cara, você vai falar de uma coisa que você vive. Você vai falar de como ser guiado pelo Espírito. Você é guiado pelo Espírito, Gustavo. Conheça a sua vida. Então você vai falar sobre isso. E aí ministrei para a vida dele, passei e falei, estuda. Aqui você pode falar isso, aqui você pode dar esse exemplo. Aqui você faz isso aqui, ó, né? Usa como exemplo isso. Como é que fala quando você faz esses... Igual eu peguei Dinâmica. As dinâmicas, né? E assim foi com os outros, né? Foi com a Fernanda, você. Na época a gente tinha uma matéria que chamava Renovação da Mente, né? Era Que tão depois boa a que nem tem mais. não, Acabou. mas foi boa. A Foi gente tão mudou- nota 10 que ela Foi continuou. tão ruim, eu nem tenho Não, mais. hoje você dá uma mais violenta. Para quem não sabe, ele fala sobre justiça de Deus lá na Renovação da cara, Mente. Gosto. Né? Ele ensina que você é pecador. Não. De jeito- Então, Renovação da Mente surgiu a partir disso, trazer a visão para a igreja. Eu lembro que o primeiro Renovação da Mente foram 30 pessoas da igreja, né? Eu queria mostrar a visão. E as pessoas saíram de lá extremamente impactadas e chacoalhadas. Na semana seguinte tínhamos aula. Não, na segunda mesmo. Na segunda-feira, Acabou o a evento terminou renovação domingo, na segunda tinha aula livre no Rema. Rapaz, foi uma turma toda. E que eu acho que foi mais interessante que nessa aula demonstrativa, nessa semana demonstrativa, não foi somente o pessoal que estava no Renovação. Né? Foram mais pessoas. visitantes ainda, Foram né? visitantes que não tinham nem participado do Renovação. Exatamente. Viram a gente tão e foi- afogueado que... E foi a Quero porta ir. de entrada pro Rema, porque a partir dali eles Sim. fizeram renovação, assistiram a aula, já queriam fazer o Rema. Então veio, né? E foi uma crescente assim, né? E a visão foi sendo implantada. Aí a princípio era para a igreja, fizemos uns 3 para a igreja, mas aí sempre surgindo pessoas de fora. Hoje nós estamos na 11ª edição, né? Glória. Meu Deus. E 90% geralmente são pessoas de fora, né? Já passamos de 600 pessoas no Renovação. Ah, já. E pessoas, cara, que para a glória do Senhor, né, se encontraram ali dentro, né? Desconstruíram muita coisa que a religião impôs, né? Dores que às vezes liderança, fardos pesados, né? E eles sentiram a leveza da graça. E a gente tá assim, né, até hoje. E isso Até foi pastores já participaram. pastores, né? Sim. Pastores que às vezes estão com a gente lá, congregando, né? E foi realmente a referência para trazer visão. Então, a partir daquilo ali, nós caminhamos exatamente em cima dessa palavra, que tem despertado pessoas para o chamado, né? Hoje a gente é uma igreja realmente que eu louvo a Deus pelos dons que tem ali, né? Ministeriais, pelas pessoas que eu tenho ali, os ministros que a gente tem ali, né? Pessoas que já se descobriram dentro do chamado, como você, no chamado pastoral. O Rafael hoje é um dos pastores que eu tenho. O Gustavo, num chamado evangelístico poderoso. Glória a Deus, obrigado. Estou falando de vocês que estão aqui, mas tem tantos outros, né? Oh, Que a gente tem ali que, puxa vida, é tudo fruto dessa palavra, né? E aí eu me encontrei dentro dessa visão e para essa graça eu me identifiquei tanto com o Ministério Verbo da Vida, né? Que conversando com o pastor Marcelo, né? Eu manifestei o meu desejo realmente de caminhar junto com ele. E aí o pastor Marcelo era o pastor da... Sou da igreja. ele é o mesmo. pastor da igreja sede Verbo da Vida e ele é o supervisor, né,
do estado de Minas Gerais. E caminhando dentro de um projeto que ele tinha, que se chama, até hoje existe, chama Livres, onde ele dá suporte para igrejas independentes. Eu comecei a caminhar ali, mas eu falei, é muito pouco, cara. Eu amo essa visão, eu amo essa igreja, né? E aí a gente foi namorando essa questão. O objetivo do Livres não é tornar ninguém se tornar uma igreja Verbo da Vida. O pastor Marcelo sempre deixou isso bem claro. Mas o pastor Marcelo é um homem muito, muito guiado, cara. Ele tem uma sensibilidade muito grande, né? Que em todas as vezes que ele pregou lá, ele já percebia, isso aqui é uma igreja Verbo da Vida. O Ronan está no lugar errado, né? E ele já sabia que ali era uma igreja Verbo da Vida. Ele já tinha essa convicção dentro dele, né? Então, quando a gente conversou, né, a gente se expôs como que era tudo, e ele falou, Ronan, você já está preparado, né, para usar esse nome, para ter essa placa, para fazer parte desse grupo, né? E foi assim um dos dias mais felizes que eu tive, de poder andar dentro de uma igreja tão séria, com uma visão tão maravilhosa, né, que desperta a gente para tantas coisas, né? Uma visão evangelística e missionária que realmente eu acho que é o ponto de toda a igreja. E eu louvo a Deus porque eu não me aliancei com ninguém, né? Hoje eu posso dizer que o pastor Marcelo Carvalho é meu pastor, é meu líder. Eu acho que é uma das referências no Brasil. Quem não conhece deve procurar conhecê-lo, porque é um camarada que tem um conteúdo que eu fico assim, abobado, sabe? Mas com graça, um homem, um coração generoso, né? E ele me deu tanta liberdade, né? Ele me deixou tão à vontade. Ele não chegou falando, você tem que fazer isso, tem que impor. Nunca impôs nada. Eu lembro até hoje, pastor, a gente tem uma característica, né? Nós somos muito, muito intensos, assim. É a característica minha e da igreja. Ele falou, isso aí você não vai mudar, isso não muda. Não vou engessar isso na sua vida. A única coisa que você tem que velar é pela palavra, né? E isso realmente a gente vai ficar atento. Eu falei, não, isso aí você pode ficar tranquilo, né? Essa palavra está dentro de mim, eu não mudo, não negocio e caminho dentro dela. E isso, assim, trouxe, cara, muita coisa para a minha vida. Eu vivia um pastor com peso, sabe, cara? Fardo nas costas. Meu Deus, que dificuldade. Tudo era difícil. Que a Vitória vai chorando, Era liderar era difícil, levantar a pessoa era difícil, finança era difícil, tudo era difícil. E aí eu tive essa visão, meu Deus, ser pastor é sofrimento, né? E aí quando eu conheci o Verbo da Vida e a palavra e estou vivendo tudo isso, eu percebi que é graça, cara, não tem nada de difícil, é prazer. Não estou querendo que você está isente a responsabilidades, né? Mas a prosperidade chegou, a paz chegou, a leveza chegou, né? A disponibilidade das pessoas é diferente. Como que ensina isso? Como que ensina a servir? Ensina honra, princípios, cara, que eu nunca tinha vivido, né? E hoje eu me arrependo porque eu não conhecia antes, né? E olha que eu tive a oportunidade, né? Mas chegou na hora e a gente está vivendo isso. A gente está vivendo coisas extraordinárias. Eu tenho prazer e orgulho de fazer parte desse ministério. Que eu vejo e acho interessante nessa história toda, eu acompanhei uma parte, acompanhei acho que 10 anos dessa história, né? Você ficou 6 anos cuidando da igreja sem ser pastor, depois você foi ordenado, ficou um tempo pastoreando, e depois eu cheguei na história. E o que eu vejo que eu acho legal é que você passou por um processo, né, cara? Passei, cara. Processo muito árduo. E eu sou engenheiro de produção por formação. Processo, na engenharia, a gente fala que é uma sequência ordenada, uma sequência lógica de trabalho, de funções para chegar no resultado final. Eu vejo isso muito na sua vida, né? Você passou por muita coisa e talvez, por que não foi antes? Porque talvez saiu um pouquinho do processo, maturidade, mas você né? sempre voltou. Isso que eu acho massa. Eu você penso, sempre... às vezes, até... Tem pessoas que às vezes dão certo, né? Mas imagina bem, a minha primeira experiência eu dou extremamente certo. Sabe? É meio que você trazer uma glória só para você. Sim. O processo, ele vai te lapidando e vai mostrando que não é você. Sim. Isso é que é o interessante, né? O interessante é você crescer, né? Eu vou melhorando a minha oratória, eu vou melhorando o meu conhecimento, né? A minha visão de igreja, eu vou errando e dentro dos erros eu vou descobrindo. Caráter também, né? Aperfeiçoando o caráter, né? Então eu acho que esse processo ele é fundamental, cara.
Eu acho que todo mundo tem que passar por ele. Por isso que dentro de uma igreja a gente tem que servir assim, né? Sim. A pessoa precisa entender isso. Eu já quero ser gerente. Claro. Eu já quero ser isso, né? Na Clarinha Doce, né? Às vezes vai destruir, cara, né? Eu sempre digo que o grande lance não é você ter vitória, é permanecer vitorioso. Sim. Essa é a diferença, Legal. né? Então a maturidade vai te dar vitórias, derrotas, perdas, mas você vai chegando num ponto, cara, que você vai sabendo lidar com tudo isso, vai se aprimorando, mas você vai tendo consciência, né, que Deus foi produzindo isso na sua vida. Deus foi produzindo isso na sua vida e isso gera uma dependência, né? E o fundamental na vida de um pastor é ele saber que as habilidades que ele tem, né, são fundamentais. A gente melhora muito. Eu fui olhar a minha pregação de 10 anos atrás hoje é totalmente diferente, né? A maneira com que você vai lidar com as pessoas, a sua presença, tudo isso, né? Mas eu tenho convicção que Deus foi produzindo tudo isso em mim. Dentro dos erros e acertos, né, eu fui procurando melhorar. E é interessante que quanto mais, hoje eu entendo, quanto mais você melhora, mais você fala, Deus, eu preciso melhorar ainda mais. Porque você vai chegar num ponto que você não pode diminuir. Você tem que estar sempre melhorando, né? Sim. Se você pregou muito bem hoje, a expectativa do próximo culto é... As pessoas já chegam com a expectativa, né? Então, se você ficar só na sua habilidade, você vai ficar só no mesmo nível. Agora, quando você se entrega completamente ao estudo, né? Buscando coisas novas em Deus, uma intimidade maior, você vê que a pregação, cara, ela tem uma manifestação poderosa porque existe uma unção ali. Sim. Né? Uma unção se manifestando. E isso é bacana que você que vai descobrindo isso, cara. É muito fácil você chegar com tudo pronto. Sim. Né? Vou montar uma super igreja e cadeiras de luxo e ar-condicionado. Isso não é garantia de que você vai ter uma igreja forte. Né? Ainda que tenha alguém com oratória, algumas pessoas vão chegar, mas não vai permanecer. Né? Por quê? Porque não foi construído por Deus, cara. Então, esse processo é que você compreende verdadeiramente que Deus te chamou. Ele está te construindo aos poucos e não desiste. Né? Ele não desiste, você vai melhorando, melhorando. À medida que você depende, ele vai melhorando, melhorando. Né? Então, assim, é essa necessidade que a gente tem que estar aí. Hoje em dia a galera é assim, né, cara? A Eu galera hoje passei quer tudo dentro pra de uma ontem. fornalha, a galera já quer tudo, né, cara? O cara acha que ele fez um seminário e ele pregou uma palavra. Com base nisso, você acha que tem pessoas hoje, pastores, que estão nessa posição, mas que não foram chamados para estar nessa posição? Muitos. E por causa disso, tem frustrações? Tem peso, sofre com isso. Tem muitos. Entendeu? Tem muitos. Como tem muitos que são bons na oratória, né? É aquilo que eu falei, o cara é bom para falar, mas por dentro ele não tem nada. Por quê? Porque é uma habilidade humana, não foi construída em Deus. Uau. Né? Uma oratória boa, um conhecimento, ninguém vai te tirar. Agora, a unção, cara, a unção é dependência. Yes. Tem que guardar ela. Tem que guardar. Né? É no permitir Deus agir que a unção manifesta. Agora, o cara pode pregar, tem pastores que têm uma palavra maravilhosa, mas o culto parece que não... Não flui, né, Não cara? flui nada. Como tem uns que estão sofrendo, cara. Né? O desejo de ser pastor que eu falo. Às vezes não foi chamado. Né? O cara às vezes não entende que se ele se descobrir em algo, vai ser muito mais agraciado naquilo do que às vezes assumindo a posição que ele não foi chamado. E aí vem peso, né, cara? É aquilo que aconteceu comigo lá atrás. Quando eu não enxerguei essa palavra, não conheci, e aprendi que eu precisava ter base nela, é ela que ia me fazer crescer, fazer a igreja, eu andei com o peso. Né? Agora, no dia que essa palavra chegou no meu coração, mudou a minha mente, renovou a minha mente, e eu trouxe isso para a igreja, para a visão, constituí uma visão, né? Se tornou muito mais leve. A gente está vivendo isso.
Tô vendo isso. Podemos agradecer a Deus por tudo isso, cara. A Deus. Poderoso. Graças a Deus. É você que aceitou também permanecer no propósito, né? Jesus fala lá que o nosso chamado nele não é para frutificar, é para permanecer, né? É. Se permaneceres em mim, as minhas palavras em vós. E eu tive oportunidades, cara, assim, dentro dos desafios de desistir de tudo. Eu passei momentos sombrios, né? Momentos que realmente, não é porque eu sou muito forte, não. Mas talvez algumas pessoas teriam desanimado. Posicionamento, né? É. Você decidiu. Eu tinha convicção, assim, cara, como é que vai ser dessas pessoas? Não é que você é o bambambam. Mas quando você se posiciona como pastor, assume esse chamado, cara, tem pessoas que estão ali, assim, olhando para você e dependendo de você. Uhum. Literalmente, a sua renúncia é morte para essas pessoas. É lógico que Deus, na graça, vai levantar, né? Mas a renúncia realmente é uma coisa que Deus não faz isso quando Ele te convoca. Uhum. Ele não espera isso da gente. Né? Não se agrada daqueles que Não, retrocedem. jamais. Deus, não. Sabe que vai ter dificuldade, cara, mas se Ele te chamou, porque Ele sabe, você tem suporte. Eu lembro que eu estava vivendo uma fase difícil pra caramba, cara. No momento que eu compartilhei com um irmão lá na igreja, que era um cara maravilhoso, e eu falei, rapaz, eu não tô dando conta. Eu lembro que ele bateu e falou assim, você aguenta. Você tem costa larga. Falei, poxa, que palavra, mano. Incentivo, obrigado. Achei que ele ia falar, não, velho. Vou te ajudar. Vamos lá, eu tô com você. Mas ele bateu e falou, você tem as costas largas. Eu falei, meu Deus, então tá bom. Permaneça. Graças a Deus por isso. Mas é o que eu tô te falando, cara. Não adianta se você não tiver uma liderança boa. Se alguém me perguntar hoje assim, qual que é o sucesso da igreja Verbo da Vida Arvoredo? Eu posso dizer, uma liderança eficaz. Amém. Hoje, graças a Deus, eu falo que eu posso ficar meses fora, que a igreja permanece, cara, poderosa do mesmo jeito, né? E a gente conseguiu achar peças para as posições. E a gente tá achando todo dia. Uhum. Cada dia chega alguém melhor, né? E a gente tá colocando essas pessoas. Eu acho que isso é o principal, e eu acho que é a característica marcante que eu tenho. De descobrir pessoas, levantar pessoas, valorizar pessoas, né? E saber a oportunidade certa de lançar. Eu sou um pastor que realmente reconheço e dou oportunidades. Eu quero ver pessoas. Como você se lida com... Você mesmo falou que chega pessoas melhores. Você se lida na situação de uma pessoa que chegou recentemente, você percebe esse chamado, essa vocação, essa habilidade mesmo, e você percebe que ela pode até mesmo ser melhor do que você. Como você se lida? Cara, como Deus, você lida nessa situação? Deus me deu, cara, uma graça e um coração que eu vou falar com você. Eu sei lidar com isso naturalmente. Se tem uma coisa que eu não tenho é vaidade nem ciúme. Amém. Se tiver alguém bom, e eu sempre convido pessoas boas. Eu falo que eu quero ouvir gente melhor do que eu, né? E se você tiver uma ferramenta dessa, só um pastor muito bobo que vai achar ruim, né? Primeiramente, eu vou trabalhar com essa pessoa, não para que a vaidade venha pro coração dela, não pro meu. Sim. Né? Uhum. Não pro meu, mas pro dele. Mas vai ser uma ferramenta poderosa e eu quero ter. Qual treinador que não quer? Né? Por melhor que seja o time, ele fala, se o mestre tá querendo pro seu time, fala, não quero. Não existe, cara. Sim. Você tá entendendo? Fala, pessoal, a gente tem que fazer um break rapidinho aqui pra trocar de patrocinador. Não é Água Garapé mais, agora é a Fanta. Fanta Laranja, o sabor brasileiro. Então, compre Fanta. Obrigado, viu, Fanta, pelo patrocínio. Estamos muito felizes. E a coxinha também acabou, né? E a coxinha também já se foi. Aproveitou. Mas vamos voltar ao assunto lá. A gente interrompeu. Tava falando de liderança, né? E o Gustavo tocou num ponto de aparecer alguém que realmente tem um potencial, às vezes, até com a qualidade, vamos dizer assim, um conhecimento, um conteúdo melhor do que o seu. Uhum. Né? Eu estou falando agora na posição de pastor e a gente falou a respeito que isso deve ser visto como algo muito bom. E eu dei o exemplo do Messi, né? Ainda que um time seja muito bom, todo mundo quer alguém melhor. Uhum. Né?
Resta saber lapidar essa pessoa no sentido de não deixar essa vaidade, né, subir ao coração. Até porque o pastor, ele precisa ter uma tranquilidade. Se realmente ele tem uma convicção que Deus colocou ele naquela posição, pode ser o craque que for. Entendeu? Pode ser o craque que for. Eu tenho esse pensamento. Eu posso colocar lá o melhor pregador de Belo Horizonte, que a igreja vai querer me ouvir. Tá entendendo? Existe essa graça, porque aquele lugar ali foi Deus que estabeleceu você. Né? Sim. Então a gente vai ter pessoas, às vezes, com um conhecimento de mestre muito maior. Né? Mas a unção para liderar, a unção para estar naquela posição, está sobre a sua vida. Então você não precisa ter medo. Não é bloqueando o dom da pessoa, não é excluindo essa pessoa, não. Pelo contrário, você tem que promover essa pessoa. Sim. Né? Você tem que promover esse camarada. Então, eu tô aberto aí, tá? Se você tem dom, pode vir aqui que vai ser muito bem-vindo. Show de bola. E quando acontece de um cara que não é tão bom assim e se acha o cara, o tal? Camisa O que 10. você faz? Cara, o pastoreio, ele requer da gente algumas coisas que realmente é Sabedoria, né? sabedoria, viu? Cajado? Tem situações que às vezes acontecem, eu sempre digo, bem-vindo ao chamado pastoral. E isso vai ser muito comum, cara. É o cara que não canta e acha que canta. Falando de mim? Ele tá Cara, olhando pra mim? não, a gente não pode iludir ninguém, né, com uma mentira, né? A gente sabe que muitas pessoas às vezes querem se levantar dentro de algo que ele não tem habilidade, né? E eu acho que é o seguinte, a gente tem que ser muito sincero, com muito amor e graça de saber falar, né? Tem muitas pessoas que às vezes vão caminhar do seu lado, você vai liderar, mas ele não foi chamado para pregar. Sim. Ele vai atuar em outra área, né? Você pode buscar estar sempre aprimorando essa pessoa, né? Em algumas ocasiões descobrir o lugar certo que ele pode estar ministrando, o lugar certo que ele pode estar falando, mas talvez ele nunca vai pregar na igreja. Isso não quer dizer que você está excluindo, né? Antigamente, no início da igreja, isso era, você tem que dar oportunidade, né? O cara, eu quero louvar. O cara era péssimo para cantar, você tinha que deixar o cara cantar. Né? É um verdadeiro adorador. Não. Em espírito e verdade. Irmão, ele tá adorando com o espírito. Não, gente, né? Graças a Deus que a gente descobriu isso. Mas a gente tem que ter a graça de saber lidar e colocar na posição certa. No mundo pode ser organizado, na igreja Na tem que ser de igreja qualquer não, de jeito. qualquer jeito. Né? Que é pro Tem Senhor. pessoas que vão aceitar bem, tem pessoas que não vão aceitar, mas a gente não pode ficar também lidando com vaidade. A igreja não é para ficar agradando ninguém, né? Não tá ali como um palco para poder agradar. Não é um show de talentos. Então a gente tem que... E aí você vai descobrindo que até nisso Deus te capacita a fazer, entendeu? Né? Só a graça, velho. A lidar com isso. Né? E a gente vai ter esse ao problema. chamado pastoral. É bem-vindo. Eu lembro que a gente tinha na juventude um ministério de música chamado Rock Dance. Você lembra, cara? Você lembra disso? Lembro. Cara, Eu já fiz parte do Rock até o Dance. Gustavo cantava no Rock Dance. O Éder deve estar ouvindo a gente, ele nem cantava, ele ficava dublando. Foi muito bom. Ele ficava O dublando. dublador do mundo. Eu tocava guitarra. Nem sei tocar Olha você guitarra. ver que coisa linda, né? Ele tava lá, hoje ele faz parte do departamento Se infantil. descobriu no encontrou. chamado. Isso é lindo. Né? É o tio Éder. E é o professor que as crianças mais gostam. Verdade. Entendeu? Eu tava pensando nele hoje. Então, assim, a gente vai descobrindo isso. E na hora É que a o pessoa, conhecimento na da hora que a palavra, né, pessoa se encontra, ela mesma fala, cara, eu não quero mexer com É o conhecimento da palavra. isso. Né? Falou tudo. Verdade. É o se encontrar no corpo de Cristo, né? para o processo. Entender que o pastor não é mais importante do que aquele que está cuidando das crianças. Não é Sim. um corpo, é um todo. Não, com certeza. Todos juntos nós Mas vamos até o chegar trabalho onde Deus deseja. do pastoreio requer isso, né? Você trazer o cara pro lugar certo. Não adianta ele ficar iludido, pensando, pastor, que dia que você vai deixar eu pregar no domingo? Mas você fala, filho, por enquanto, nunca. Quando você pregar na quinta, na terça, aí a gente fala do domingo. É. Na quinta ninguém quer, né? Eles estão falando isso pra mim, que o Gustavo só me coloca pra pregar domingo de manhã. Domingo de manhã. Ele tem preguiça de acordar. Não, Ele confesso com a que nossa domingo de coordenação manhã doutrinária. é difícil. Mas é, cara, então tem os dois lados, entendeu?
Não, tá certo. E aí você vai aproveitar para erguer essas pessoas também. Não é jogar uma pá de cal no cara, acabar de matar ele, né? Mas com graça saber falar e mostrar a ele a verdade. Isso aí. Isso é muito lindo, seu ministério, viu? Parabéns. E obrigado Eu por lembro isso. que antigamente todo mundo que queria fazer parte do louvor, né? Fazia, né? Fazia. Né? E era bem ruim. Hoje em dia a gente tem uma audição, né? Tem audição. A pessoa Graças vai a Deus. passar por uma sabatina ali e vai ser avaliada. Graças a Deus. Né? E depois de passar na sabatina, tem que acompanhar os ensaios ainda. Pra um dia ser elegível. Você acha, Pela Dona você Isabel. acha que lá no grupo de Davi, lá dos tocadores, Oxi. tinha alguém que não sabia tocar uma lira, algum instrumento? Tá doido, Não. ainda mais esses instrumentos. Era só os tiquinhos da vida aí, ó. Toca tudo. Mas é bacana, cara. A gente saber lidar com tudo isso aí faz parte. Isso em qualquer coisa, né? Não é só na igreja, não. Legal. Descobrir as habilidades certas é um dom. E falando justamente sobre isso, sobre habilidades, sobre dons, o que você vê assim como uma ausência que a nossa geração tem, principalmente a nossa geração mais jovem, dos 30 para baixo, em relação ao que você viveu na sua adolescência, na sua juventude? O que a igreja daquela época tinha que a gente hoje não tem, que você acha? Assim? Ô, cara, hoje eu percebo o seguinte, o jovem ele é muito impulsivo, né, cara? Ele quer as coisas muito, muito para amanhã, né? E o que eu percebo às vezes que existe uma dificuldade o jovem às vezes de ouvir um pouco, né? Atentar para as experiências. Eu percebo que às vezes dão muito pouco valor, às vezes, para a geração antiga. Desconsidera muito isso, né? Hoje não é mais assim, hoje não é muito isso, né? Então eles querem construir uma coisa assim, às vezes eu falo que é meio que emocional, né? A nossa geração, eu acho que ela teve uma base mais sólida no sentido de respeito, de honra, de saber lidar com isso, de ouvir mais, né? A gente não chegava impondo e nem colocando as coisas, né? Eu lembro que, poxa, por muito tempo a gente teve dificuldades, né? Eu fiz parte de uma igreja que não podia tocar bateria. Não tinha bateria. Gente, é surreal hoje pensar essa nisso. realidade E nem bater palma, cara. Era pior ainda, entendeu? Então eu lembro que, não tô querendo se desconsiderar, porque eu, naquela época como jovem também, queria, esses caras são, né? Eita. Só que a gente não ia assim, sabe, cara, atropelando a coisa. A gente buscava uma maneira de poder mostrar a verdade, né? De buscar criar o espaço da gente com aceitação, não desrespeitando as pessoas. E eu tive graça de ter um pastor que era muito, muito cabeça para lidar com isso em relação aos jovens. Né? Ele meio que foi comprando a briga da gente, né? Porque foi através dessa banda que eu comecei e criei que a gente foi introduzindo a bateria dentro da igreja, né? Nossa. E ele meio que foi defendendo, não, os meninos e tal, e pá, aquela coisa. Passou um tempo, a coisa estava acontecendo, né? Então eu acho assim, a gente tem que criar um pouquinho mais de maturidade nessa geração, né? Ela precisa ser mais consistente. Eu acho muito imaturo, muito infantil ainda em algumas questões. Para a glória de Deus, até que na nossa igreja eu fico um pouco feliz, né? Porque a gente está criando uma juventude mais madura, né? E jovem, às vezes, ele não gosta de ouvir não, né? Ou às vezes depois, ou espera um pouco, né? Isso eu acho que é um pouco difícil lidar com essa emoção, porque ele quer para amanhã. Mas a gente está aprendendo, até porque Deus tem levantado jovens muito maduros, como você, né, Gustavo e outras pessoas, para poder estar acalmando esse ímpeto. Isso é muito bom, né? Porque tem muita coragem, mas essa coragem também ela precisa ser equilibrada, né? Porque às vezes um corajoso ele entra para uma frente de batalha desprovido, né?
de munições, e às vezes aquele ímpeto de achar que se resolve assim acaba fulminando a pessoa. Então eu acho que o grande desafio é a gente criar uma juventude que seja intensa, que isso faz parte, isso motiva a igreja, isso impulsiona a igreja, porque a juventude faz gerar crescimento, mas a gente precisa ter um crescimento sólido. Não pode ser uma motivação emocional. Não adianta. Eu percebo que, graças a Deus, a Igreja Verbo da Vida tem isso. Os jovens da Igreja Verbo da Vida, eles conhecem a palavra, amam a palavra e têm conteúdo. Porque é uma geração empolgada, né? Só com música, só com visual, Empolgação a fácil, empolgação da igreja, né? A gente fala da igreja de preto, é bacana, a nossa igreja é também. Mas é legal, ali tem um evento, ali tá lotado, ali... Não é isso que vai gerar. O que a gente tem que trazer é uma geração fortalecida na palavra, não perder a sua característica de jovem, né? Sabendo balancear isso, mas um equilíbrio dentro disso tudo, né? Que não quer só mover. Quando tem palavra, é apaixonado pela palavra, né? Que respeita a liderança, que respeita o momento certo, que sabe ouvir não. Então eu acho que aí você vai ter uma galera top. E a gente está conseguindo fazer isso. Amém. É lógico que tem um ou outro, né? Mas se você tem a maioria, esses irão junto. Sim. E aos poucos eles serão lapidados, né? Mas eu acho que precisa exercer isso dentro de uma juventude da igreja. Não pode abrir mão de juventude. Né? Uma igreja só de ancião morre, né? Uma igreja também só de jovem não tem conselheiros. Se perde. Então a gente tem que equilibrar tudo isso. Mas a força da juventude é que impulsiona. Principalmente uma juventude fortalecida e firmada em palavra. Amém. É isso que tem que ter. Amém. Glória a Deus, cara. Top. E essa questão que você falou de... Você estava falando da questão de conversar com o pessoal, né? Mais velho. E eu gosto muito disso. Conversar com o senhorzinho, com a senhorazinha lá e tal. Eu amo esse negócio e eu absorvo muitas experiências. E o negócio que eles falam, que aconteceu principalmente nessa década que você falou, 96, 2000... O que acontece, mover-se nisso de Deus. Sabe o que acontece? Essa geração jovem, às vezes, era muito impaciente, né, cara? São poucos que você vai perceber que vão dar essa atenção que, às vezes, essas pessoas estão esperando. Que, às vezes, eu percebo que a juventude, por si só, ela exclui essas pessoas. Né? A maior parte da juventude, o que ela faz? Nós somos jovens e aquela outra parte é dos velhos. Sim. E o que a gente precisa também saber criar é essa juventude que eu te falei, madura, mas que se envolve também com essas pessoas. Sim. A gente precisa compreender, se nós chegamos até aqui, essas pessoas prepararam o caminho, cara. É o legado, né? Entendeu? Honrar o legado. E também eles têm a sabedoria, a experiência. Exatamente. A gente gigantes. precisa ter esse tempo para escutar, né? Ter paciência. Cara, se você para ouvir uma senhora de 80 anos, aquilo é a melhor coisa na vida dela. As pessoas hoje estão muito agitadas, cara, com muita pressa para tudo, né? E aí elas perderam essa paciência de, peraí, hoje eu quero só ouvir, eu quero tirar esse tempo, eu quero escutar alguém. Ainda que para você ali, a maior parte não vai ser tão relevante, mas tem coisas ali que você vai absorver. Né? Se a gente de fato buscasse conselhos, mais conselhos, a gente erraria menos. Né? O jovem hoje quer decidir por si só. Então a gente não pode desprezar essas pessoas. Né? Elas são um alicerce. Então você como líder e outros tantos como líderes, é fundamental estar escutando essas pessoas. Né? Buscando experiência de pessoas mais velhas. Dentro de um casamento, né? Hoje a gente tem a juventude casando muito nova. Mas como é bom você sentar perto de alguém que já está lá com os seus 30, 40 anos de casado e poder ouvir, me fala como que é o casamento. E ele vai te falar a verdade. Né? Ele vai te falar que não foi só mar de rosas, ele vai falar dos conflitos. No fim ele vai resumir que é bom, mas ele não vai
te mostrar que é só uma primavera florida, né? Então, onde existe conselho, querido, né? Onde existe conselho, entenda, os erros são menores. Sim. Porque são pessoas que passaram por aquele caminho, que talvez para você vai ser novo, né? Então, a gente precisa criar uma juventude que se envolva dentro disso. Né? É muito bom a gente poder, como jovem, você principalmente pastor, lidera o grupo de jovens, o culto de jovens, chama essas pessoas para estar junto também. Né? Graças a Deus a gente tem alguns que vão, participam. Né? E também fazê-los participar disso. A gente sabe que o jovem hoje ele é bem mais comprometido, né? Mas se você tem um trabalho que você pensa, um trabalho mais de velhos, de maduros, a gente tem que levar esses jovens a apoiar. Né? O jovem, às vezes, ele ele não espera esse apoio, né? Ele não quer dar esse apoio, né? E a gente precisa disso. Eu fui conversar com um rapaz recentemente, ele é um missionário, e a percepção que eu vi, assim, a leitura que eu fiz dele, ele faz um trabalho extremamente relevante, mas ele não é um cara que está conectado com a igreja local, no sentido de congregar. Você acha que isso funciona? Não. Ele faz um trabalho bacana, mas eu até expliquei, falei, cara, eu percebo que você não é, que ele falou, eu quero congregar aqui. Eu falei, não, você está falando emocional, mas eu vejo que você não é, né, uma pessoa que vai tá ligado com a igreja. Você tem a sua própria igreja dentro de você e você faz da sua maneira, né? Pelas redes sociais você vê. A rede social mostra o cara. Mas o trabalho dele é fenomenal. E eu falei, não, continua assim. Mas agora não chegue falando que você vai congregar para me agradar. Não, eu já fui bem direto com ele. A sua visão é diferente, é assim. Você não tem compromisso. Aí eu expliquei para ele, deixa eu falar, a igreja precisa existir, cara. Ainda que você não goste, né, da liturgia, do que existe ali dentro, que você tem que se submeter. Mas a igreja não existe só para pessoas como você, missionário. A igreja tem idoso, a igreja tem viúvo, a igreja tem viúva, a igreja tem órfão, a igreja tem criança. A igreja não é só jovem, e não é só essa visão sua aí de rua missionária. Então, eu preciso cuidar do corpo todo, cara. Então, quando eu percebo que você está vivendo isso aí, é porque a sua visão é essa. Você está excluindo essas outras coisas. E quando você entra dentro do corpo, você não pode excluir isso. Né? Você não pode excluir. Não é só jovem. O jovem precisa entender que tem outras coisas. E dentro dessas coisas a gente tem que estar apoiando. Né? Ele tem que ter essa maturidade. Vou servir no departamento infantil, pô. Né? Parece que o cara está retrocedendo. Não, mas a gente tem que abrir visão para isso. Tem as senhoras, tem o culto da terceira idade, tem não sei... Vamos por aí. Entendeu? Cara, o culto de terceira idade não tem ninguém para tocar. Pô, vai lá, o jovem canta e vai cantar com a mesma motivação, cara. Entendeu? É servir, é mostrar para eles que é isso. Não é só coisas que a gente gosta. A gente tem as preferências. Né? Mas a gente não pode servir dentro das preferências. A gente não escolhe o que vai fazer. Você tem que fazer. Você tá me olhando com um olhar, cara? Tô admirado, cara. Tô só sugando aqui da sua sabedoria. Sabedoria não, cara. É sim. Falando em tempos, né, cara? Acho que o Gustavo quer fazer essa pergunta também. Mas falando em... O quê? Tá dormindo. Falando em tempos, assim... Não, cara, assim... Aconteceu hoje, esse podcast está sendo gravado, tá? Para você que não percebeu. Mas hoje surgiu uma notícia sobre o Talibã, né? Cara. O que você acha, assim? Você deve ter... Cara, eles ficaram 20 anos fora do poder, né? Você acha que isso é um sinal, talvez? Não, eles ficaram 20 anos e agora eles assumiram o poder. A gente sabe que o Talibã não é um governo político, né? Terrorista, né? Terrorista e por trás está a religião, né? Sim. Religioso. E que a gente sabe que é predominante naquele lugar. E principalmente é um dos grupos mais radicais que existem, né? Então todo radicalismo requer da gente um pouco de cuidado e atenção. Principalmente que agora eles voltaram,
né, se sentindo os donos da cocada, né? E aí a gente percebe, através da reação da própria população, Desespero, né, o né? desespero que existe por trás. Né? Eles sabem daquilo que eles são capazes de fazer. A gente sabe que os maiores atos terroristas do mundo, eles sempre estiveram envolvidos. A gente sabe que não é toda a linha muçulmana que tem essa pegada, né? Mas eu até me atentei um pouco quando o Gustavo pela manhã me mandou. E uma das coisas que eu me atentei um pouquinho, até falei com ele, o relógio está girando rápido. Estados Unidos abandonou, saiu de lá. E aí, não sei se é verdade, hoje em dia a gente tem que ficar atento também para as notícias, mas parece que já está acontecendo uma aproximação da Rússia e da China com o Talibã. Né? Então são alianças poderosíssimas, né, que estão se aproximando, talvez por interesse, mas de qualquer forma é preocupante. Né? Eu não sou um expert em escatologia, mas eu acredito muito que o anticristo pode se levantar dali, daquele povo, daquela região, né? Muçulmano. Principalmente de alguém tão radical, né, para fazer uma aliança com Israel. Tem que imaginar que tem que ser algo realmente se cumprindo, né? Mas eu acho que assim, a princípio ainda está muito cedo da gente questionar qualquer coisa. Mas a gente não pode desconsiderar. E a gente tem que estar muito atento para as primeiras ações deles. Porque, entenda bem, eles estavam vivendo escondidos, né? Uma ação em que você está escondido, ela é mais difícil de ser feita. Agora que os Estados Unidos abandonou tudo e deixou, e eles assumiram literalmente agora o governo, né? Tá naquela situação. Agora quem quiser vai seguir do jeito da gente. E a gente sabe do que eles são capazes. Então agora, com a máquina na mão, o poder na mão e tudo já assim entregue, as ações são bem mais... Eu creio que pode ser um alerta para o mundo, no sentido de eles levantarem uma bandeira realmente contra o Ocidente. Né? Eles já são inimigos. Mas agora não, agora nós estamos no poder novamente, voltamos, isso já aumenta o ego, inflama mais, né? As alianças também, né, de outros muçulmanos radicais que às vezes não fazem parte do Talibã, mas também que vão ter apoio. E eles querem vencer pelo medo, né, cara? A arma da imposição deles é essa. Então eu não sei, cara, assim, futuramente o que pode vir aí a respeito de atentados, né? Que eles são capazes de fazer. Apesar do Bin Laden não ser do Afeganistão e nem um Talibã, ele foi guardado por eles, a gente sabe disso, né? Então todo mundo que pensa como eles será muito bem-vindo. E a gente tem que ficar atento a essas alianças, né? E isso vai estar dizendo um pouquinho a respeito do que está. A gente sabe que nos últimos cenário se encadeando, né? Graças a Deus a igreja não vai estar aqui, mas a gente verá um cenário se encadeando para quem não pode, ele, né, o não pode homem da desconsiderar esse cenário, né, cara, que está por aí. A gente não pode viver em cima desse medo, desse temor, não, né? Mas a gente também tem que ficar atento para esse reloginho aí que está girando. Eu creio que daqui para frente, assim, as coisas começaram a acontecer, a gente tem que estar bem atento, porque eu confesso que eu nunca tinha visto imagens como eu vi hoje, né? Então só aquelas imagens por si só já é um alerta do que aquelas pessoas que estão ali imaginam do que eles são capazes. Eu nunca vi um avião decolar com a gente segurando na asa, né, cara? Terrível, né, cara? Entendeu? Então eu nunca tinha visto isso. A questão das mulheres, das crianças, a gente tem que estar orando muito, cara, agora por essas pessoas, né? Os cristãos que estão lá, os né? cristãos também. A gente sabe que dentro dessa visão deles, eles são capazes de qualquer coisa, cara. Né? E eles não vão poupar de forma nenhuma. Você chegou a comentar aí, minha preocupação com isso tudo é de outros, tipo assim, a Rússia, a China aproximando, fazendo alianças, outros grupos terroristas verem isso em outros países e quererem fazer o mesmo, porque sabem que vão ter cobertura. Imagina o caos que vai instaurar. Eu até brinquei com o Gustavo, falei assim, o relógio está girando, né? 2 alianças. Você falou que falta quanto?
Você brincou? Não, mas isso aí é... É escatologia. Seu chute. Quanto Não, tempo, você falou o Guga? quê? É. Faltam... Que a Bíblia fala que 10 reis, né, vão conferir poder a um. Aí ele falou, falta Né, ao 8. anticristo. Eu falei, cara, se a gente for Mas pensar aí a nisso igreja, a em gente termos crê de que a igreja aliança não com vai tá aquele aqui, povo, né? 8 ali é muito fácil. A gente né? crê que a igreja não vai estar aqui Que a nesse gente tem de período. grupos radicais de países aí, né, como o Irã, ainda que não sejam tão assim, mas apoiar, né, essa causa dessa guerra santa deles, são vários que vão apoiar. Né? E tem as pessoas que têm o seguinte, sabem da coragem que eles têm, então vamos unir esses caras. Né? Há uma certa forma de barreira, né, de blindagem, até para negociações futuras, né, com o Ocidente. Só de você saber que o cara tem uma aliança com outro país, você não vai caçar uma briga com ele, né? Então é isso aí que me preocupou um pouquinho, entendeu? E são duas grandes nações, né, cara? Como China, com poder bélico violento, né? Tanto China como... A China tem o maior exército do mundo, né? E a Rússia também é um país gigantesco, né? Mas não é nada assim ainda a ponto da gente estar temendo, né? Não, a igreja A igreja tem que estar triunfar. a igreja tem, Temos a igreja, que pregar o a evangelho igreja nesse tem que lugar. estar tranquila, entendeu? Pregação do evangelho. Vamos enviar Mas- missionários pra lá. mas- Damásio tá aí. Clara. Esposa. Cara, é muita oração, porque é um povo realmente que precisa conhecer a verdade. Dentro da causa que eles defendem, eles são implacáveis. É. Né? Então, assim, com certeza, alguns atos terroristas vão surgir daqui para frente. Mas estamos em Cristo. E a minha pergunta: Fala. Jesus volta nessa geração ou não? Ô, cara, eu tenho muita... Polêmica. Ó, eu tenho muita... Destaque isso aí, ó. Não, eu tenho muita, assim... Corte. Eu tenho muita expectativa e eu acredito, cara. As pessoas falam quanto tempo. Cara, eu confesso que eu acho que nós estamos bem... A gente Próximo. ouve isso há muito tempo. Cravar Nós uma estamos bem, data não tem como cravar a data. É iminente. Mas o não tem arrebatamento como, é não iminente. tem como desconsiderar que está muito próximo, cara. Tá próximo. Demais. Entendeu? Então, se você falar para essa geração, eu creio que sim, porque eu não acredito que passa de 50, vamos dizer assim. Eu acho que até O menos, Rafael né? dá 1 ano e meio. Que isso. Né? Mas vamos colocar 50 é um tempo bem longo, né? Muito. 50 anos é muita coisa aí. Muita que- coisa. Imagina, o mundo daqui a 50 anos. Eu acho que não passa de 50. Né? Cara, tudo tá levando, velho, a isso, né? As ideologias, né? A própria natureza, a né? visão, Como é que- a visão socialista dentro desses países, É, a até a questão natureza mesmo. da natureza, tudo mudou, a liberalidade, né? Então tudo isso tá apontando, cara, não tem como, né? E agora surgem esses caras ainda aí, Que se levanta é o Confirma. João Batista. confirma ainda mais, Dessa geração. Vozes proféticas. com certeza. Estamos Mas eu vivendo a creio, eu reta espero final que eu faça parte aí desse batalhão. batalhão que vai subir em vida. Eu também. Quero Mas morrer, qualquer não. coisa, o Rafael, ele vai estar aqui para continuar. Vai, Nós não, vamos não subir. vou. Não, Vai tá aqui pra- não, liderança tem aí para continuar. Ele, a Clara Damas. Cumprir aí na tribulação, eles pregaram o não. evangelho aí na tribulação. não, tô Eu fora. e o pastor, nós vamos subir. Pode ficar. Não. Você que gosta de pregar pros perdidos, Eu quero vai pregar pro mão dada- anticristo. mão dada com vocês. Amém. Amém. E aí, Igor, o E que isso. mais? Vocês estão meio silenciosos. O que mais Só vocês querem absorvendo, né, O que mais cara? vocês querem saber da minha vida? Não vou fazer muitas perguntas mais, não, pra ter um round 2 com o nosso pastor. Pode né? ter. Aí vamos para lado pessoal, para É, Sim. contar minha trajetória como jovem, ex-roqueiro. tem que fazer um Ronan e Patrícia. Emo. Ex-roqueiro. Tem que fazer um Ronan e Patrícia aqui. É, Vai dar o que falar. Pastora Patrícia. casado com 21 anos, Olha só. pai já com 23. E vou com quantos anos? A Bianca tem 3, com 51, né? 50. Novo, né? Você esperava? Agora mais um. Com 55, Esperava, mais né? um Acho agora. que você demorou olheira. demais, velho. Demorei. Mas é isso, cara. Muito bom.
Tô dando gole na Fanta, que é a nossa patrocinadora. Agradecimento aí de novo aos nossos patrocinadores. Água Igarapé, a água dos mineiros. E Fanta, o refrigerante do Brasil. Ao vivo. E nós estamos aí, né? Assim, as portas estão abertas para quem quiser patrocinar, não tá? É, cara. Com certeza. Se você quer patrocinar, arrasta pra cima. E Pode entrar em contato com a Clarinha. entre em contato com a Clara. A Não gente entra não, que ela é meio A Judas. gente não cobra muito caro lá aí, né? O patrocínio é barato. Isso aí. Agradecer ao nosso patrocinador especial aqui, Chiquinho Mark, do Estúdios Mark. E, cara, fenomenal, pastorzão, conversar contigo nesse momento. Quer deixar um recado aí pra sua galera, pros seus meninos? Cara, eu quero agradecer a oportunidade, foi bom. É bom a gente compartilhar, né? Parte da trajetória, principalmente a gente falou um pouco de liderança, né? Mas é o que eu falei, é bom ouvir, né? Principalmente na nossa igreja, a igreja jovem, né? De pessoas mais maduras, aquilo que a gente viveu, né? Poderia falar da minha vida pessoal, como a minha trajetória como empresário, muito novo, aos 21 anos, assumindo uma empresa no centro de Belo Horizonte. E muita coisa ainda que eu tenho para contar, ainda que vai acrescentar na sua vida. Mas isso aí é só pro próximo. É isso aí, ó. Parte 2 com o pastor em breve. Você que quer, deixa aí no comentário. Não sei onde você vai estar vendo ou ouvindo isso, né? Mas se der para deixar um comentário, deixa aí. Fechou? Se não, só deixa Obrigado, sua curtidinha. gente. É uma honra estar com vocês. Principalmente com essa turma aqui de peso. 2 brutos. Foi maravilhoso estar com vocês, tá? Glória a Deus. Pastorzão, obrigado mais uma vez. Nada, cara. Esperamos ter você aqui mais uma vez conosco. Sempre. Eu quero estar desse lado aí também, só perguntando um dia, né? Amém, você estará. Você estará. Aí nós vamos comer banco, né? E titular. Aí a gente vai comer Não, banco. bota mais um aí, ué. É só aumentar a bancada. Ele é o pastor, né, cara? Ele manda na Não, parada. é só aumentar a bancada. Tem mais microfone, Damaso? A gente arruma. Arruma então. Aí, Patrocínio. patrocinadores, precisamos de microfone, tá bom? Mas isso aí, Muito bom, reverendo. cara. Brigadaço, viu? Agradeço. Estou disponível. Só agradecer mesmo. E é isso, pastor. Uma honra, cara. Amo vocês. Também te amo, cara. Obrigado. Valeu. Falou, galerinha. Em breve, mais um episódio do ZoeCast. Zoicast, hein? Fica conectado aí, gente. Conecta aí. Zoicast. Inscreve no canal. Ativa o sininho. E deixa o seu like. Isso aí. Comprei uma Fanta.